Estamos no programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é construído e patrocinado pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, pela Faculdade de Educação e que hoje entrevista o professor Marcelo Camargo Batistuzzo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Márcia? Nós vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo junto com a professora da Educação e da Pós-Graduação de Educação da Pontifícia Universidade Católica, minha amiga Neide Noffs. Tudo bom, Neide? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar no programa de vocês. É um prazer. Obrigada, é um prazer também tê-lo aqui e ter recebido o seu aceite do nosso convite. Valeu. Nós vamos hoje falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Acho que eu vou pedir primeiro para você me contar como é que começou o seu interesse por isso. Desde a época que eu estava na graduação, eu já tinha interesse em fazer pesquisa, talvez com áreas mais biológicas e afins, considerando cérebro, neurociências. Então fui me aproximando do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. E lá eu fiz uma iniciação científica com o tema transtorno obsessivo compulsivo. Desde então eu estou no laboratório que estuda transtorno obsessivo compulsivo e fiz meu doutorado, pós-doutorado e agora eu sou pesquisador colaborador lá. Já tenho mais de 10 anos de experiência neste assunto. Né? E nesses 10 anos, né? Porque sim, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é conhecido de diferentes maneiras, as pessoas, tem mania, né? Nesses 10 anos, o que você nota que mudou e como que a gente qualificaria hoje o que é um transtorno obsessivo compulsivo? Olha, uma das grandes mudanças que a gente poderia falar foi em 2013 o DSM-5, que saiu uma nova versão, apesar dela não ter diferenciado os sintomas que classificam o TOC. Uma outra grande mudança, acho que é essa mais substancial, mas que ainda não tem muito reflexo na prática clínica, é um novo jeito de se abordar os transtornos psiquiátricos, né? Porque muitas vezes a gente pensa, puxa, os transtornos psiquiátricos são fechados, são classificações que não mudam e são certas. Não, isso não é verdade, né? Os transtornos, eles são, por convenção, um aglomeramento de sintomas que determinados psiquiatras falaram, olha, isso a gente vai chamar de TOC. Claro que eles facilitam na comunicação e facilitam no tratamento, na proposição de terapias diferentes, mas esse novo critério que se chama Research Domain Criteria, acho que a tradução seria critérios de domínios de pesquisa, propõe não mais só analisar o transtorno pela fenomenologia ou pelos sintomas, mas sim por toda uma cadeia de níveis de evidências, desde genética, neurobiológica do cérebro até o comportamento. Então, acho que isso vem, daqui a alguns anos, isso vai mudar bastante a prática clínica. Então, acho que essa foi talvez a maior diferença que eu notei nesses 10 anos. O que é acompanhado com os desenvolvimentos e o interesse pela neurociência. Sim. Acho que isso foi um interesse meu desde o começo, né? Então, para o TOC, existem alguns tipos de tratamento baseados mais na neurociência do que muito na palavra, como seria um tratamento mais psicológico, né? Então, se a gente pensar, a gente escuta muito quando tem um médico que encaminha um cliente, ele fala, e agora alguns clientes chegam e me perguntam, mas você trabalha com comportamental, você trabalha com cognitiva, e você está abordando. Então, assim, que tipos de atendimento tem e o que vocês têm visto de evidências em cada um deles? Então, os principais tipos de tratamento, ou aqueles que têm um maior nível de evidência científica, são o farmacológico, antidepressivos, por incrível que pareça, funcionam muito para TOC, e terapia cognitivo-comportamental, um tipo determinado de terapia que que conte com exposição e prevenção de resposta, uma técnica específica dentro da terapia TCC, né? Na qual você expõe o sujeito ao que lhe é aversivo. Então, se o sujeito tem medo de contaminação, você faz ele tocar num lugar que possivelmente é contaminado para ele e evita que ele faça a compulsão, no caso, lavar a mão.
Mas existem outros tipos de técnicas terapêuticas também para o toque. Tanto no campo das neurociências como em outros, né? Então, por exemplo, a gente fez uma pesquisa que avaliava Kundalini Yoga, um tipo determinado de yoga, versus um outro tipo de resposta que chamava resposta de relaxamento, que era mais ou menos uma técnica de você focar nos pensamentos, focar em um pensamento. É uma técnica... Tem um mantra. Tipo um mantra, tipo um Om. Só que daí a gente não falava Om, a gente falava Om. Eu fico curiosa disso. Você falou que alguns psiquiatras, ao estudarem isto, viam alguns comportamentos e que denominaram. Quais comportamentos você vê que podem ser denominados? Quais sinais, quais evidências você tem? Então, o toque pode ser falado em diversos... Ele é um transtorno heterogêneo. A manifestação clínica dele é muito diversa. Pode ter alguns pacientes que lavam muito a mão, pode ter outros pacientes que organizam a casa, outros pacientes que têm pensamentos de obsessão de cunho religioso, moral, sexual. Então, os estudos que tentam avaliar isso, eles fazem uma lista grande de sintomas e avaliam e aplicam essa lista em vários pacientes, tentando depois agrupar a co-ocorrência de diversos sintomas, no que a gente chama de análise fatorial, né? E aí há evidências de que há por volta de 4 a 5 dimensões de sintomas. Elas seriam a contaminação e limpeza, a ordem e arranjo, sexual e religioso, Assim junto, sexual e religioso. Sim. É interessante. Quem tem pensamentos de cunho moral, muitas vezes pode pensar que está tendo pensamentos imorais ou sexuais com deuses, com figuras religiosas e proibidas, né? Ou tabus outros, né? Não lembro agora todas as dimensões, mas tem colecionismo ainda é uma dimensão. Então, voltando a uma pergunta atrás que você fez, qual a grande mudança? Antigamente, o colecionismo participava como um sintoma do toque. Atualmente, no novo DSM, eles separaram isso e a classificação, os transtornos de colecionismo, os colecionistas, adquiriu uma identidade própria, né? Dentro do grande guarda-chuva de transtornos relacionados ao obsessivo-compulsivo, mas sendo um transtorno próprio, que demanda cuidados específicos, terapêuticos específicos e tem um pior prognóstico, né? A gente sabe que os pacientes que acumulam muitas coisas, geralmente têm um nível de crítica muito baixo. Então, eles acham que eu prefiro ter pilhas e pilhas de jornais na minha cama do que dormir na minha cama. Então, geralmente... Eu estou enganada ou a gente estava um pouco falando de tratamento e aí me deu a impressão que tinha alguma coisa que você ia falar e que você pulou. Porque eu tinha perguntado se havia diferenças entre os tratamentos nas suas adequações e eficácias. Então, meta-análises, que são conjuntos de revisões, são revisões que agrupam conjuntos de tratamento, de estudos de tratamento que tentam melhorar os sintomas do toque, evidenciam que tanto o TCC como os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, os antidepressivos, eles funcionam para toque. Mas é interessante que a terapia ela tem um efeito um pouco maior não é que não funcione o antidepressivo, mas a magnitude do efeito ela é um pouco maior Você quer dizer a permanência do efeito, a manutenção do efeito? Quanto ela reduz de sintoma. Então, a gente tem escalas que avaliam de, 0 a 40, quanto o sujeito está comprometido, quanto isso impacta no dia a dia dele. E aí, a magnitude de redução de sintomas nessas escalas é maior que um TCC. Mas, de fato, você tinha comentado antes, e a gente estava falando sobre técnicas de neurociência, então tem outros tipos de tratamento não tanto com grau de evidência consolidado, mas que são muito promissores para o futuro, né? Então, tem um tipo de tratamento que se chama TDCS, ou estimulação transcraniana por corrente contínua. Na prática, o sujeito coloca um eletrodo de cada lado da cabeça e passa uma corrente de bem baixa amplitude no cérebro. O sujeito nem sente que ele está sendo estimulado, mas... Não é um eletrochoque. Não, é muito diferente de uma eletroconvulsoterapia. Não, eu estou falando por causa do Sim,
Todo mundo, a primeira coisa que vem à cabeça é isso, né? É muito diferente. O princípio é diferente, né? No eletrochoque, né? No ECT, você dá um choque para o sujeito desmaiar e convulsionar, como se fosse um reset no cérebro, né? Um reboot. Nesse, não. Na estimulação por corrente contínua, ela também demora um pouco mais, né? Ela demora cerca de meia hora. O eletrochoque, acho que eu não tenho muito contato, mas... É bem mais curto. É mais rápido, até o sujeito desmaiar. Então, e é diário. Você teria que fazer uma vez por dia durante um mês, e isso mexeria com os circuitos cerebrais que estão por trás do transtorno e, por consequente, reduziriam os sintomas. Então, lá no Instituto, a gente tem uma pesquisa que provou eficácia para esse tipo de tratamento. Eu tenho visto, passou por mim uma aluna até no ensino superior que tinha este perfil e que foi indicado a terapia comportamental. Mas o modelo da terapia comportamental era bastante diferente do convencional. Ela tinha uma espécie de dramatização, ela tinha uma sala e uma casa em miniatura, e ela convivia com esta casa em miniatura, junto com um grupo, para ela poder se socializar. E nessa linha da terapia comportamental. Mas as dificuldades é que é nova, né? É muito novo isto e muito caro, porque tem tudo isso. Você já ouviu falar disto? Isso tem sentido? Como encaminhamento? Ele fez uma carinha de quem nunca ouviu falar. Não. Casa, ela simulava de alguma maneira os sintomas? Não. O espaço terapêutico dela era uma mini casa. Então, a terapeuta tinha um consultório na frente e atrás ela fez. Atendia nessa mini casa, que tinha uma sala e tinha uma cozinha e montada. E ela então ficava no grupo ali da sala e aí ela tinha toda uma linha comportamental de colocar limites e de estímulos para a socialização e o uso daqueles compartimentos para ela poder desenvolver-se, certo? Então... mas era uma coisa muito nova aqui em São Paulo, aliás, foi aqui em São Paulo, é de ensino superior, né? Nova e que daria resultado. Mas era, por ser nova, um pouco caro. E eu fiquei curiosa porque realmente nós somos psicodramatistas e a gente acredita na dramatização, mas para nós a dramatização não precisa ser de fato uma sala ou uma cozinha com fogão, com isso. Podia ser simbólico, né? E na comportamental eles usavam os objetos reais. Como você vê isso? Eu acho que é interessante, mas de fato encarece. Né? Sim. Um dos grandes problemas da psicologia comportamental, desse tipo de terapia, é a generalização. Então, muitas vezes, com o terapeuta, o sujeito consegue se expor aos estímulos, mas depois, quando chega em casa, ele não faz ou a lição de casa dele ou ele não faz o que deveria ser feito, né? Ele não consegue se expor. Mas não conheço especificamente esse tipo, acho que práticas clínicas tem diversas, né? Como seria muito cara, a gente não tem esse tipo de oferecimento de tratamento no hospital das clínicas. Você sente que existe um certo preconceito nesse ambiente com as terapias que você chamou que usam a palavra? Não, eu não acho. Eu acho que são meios importantes e, particularmente, acho que elas poderiam coexistir, conviver. Eu acho que a gente não pode se negar ou excluir a possibilidade de um tratamento que já é provado a sua eficácia, então esse tipo de terapia, mas também acho que ela é limitada no que ela pode oferecer. E acho que um acompanhamento de longo prazo é muito interessante que seja feito pela palavra. Acho que isso é saudável para qualquer ser humano, né? Então, especialmente, estava colocando aí uma aluna universitária com suas questões e que tem um prejuízo por conta dos sintomas. Ela, por algum motivo, pode faltar ou chegar atrasada na aula, né? Então, era excessivamente responsável. Então, qual era a tarefa dela? Por exemplo, tinha uma tarefa, o professor dava uma disciplina e tinha leitura obrigatória e tinha as complementares. Ela queria ler tudo, não só as obrigatórias, as complementares. E ainda queria mais. Quer dizer, mas ela não dava conta. Porque está no ensino superior, tem muita coisa, né? A complementar e as outras, uma por dia. Então ela foi encaminhada. Tratar também os professores. Então. Né? Porque se eu dou uma leitura, supõe-se que... E aí não sabia fazer essa seleção, né? Da prioridade. Mas uma coisa que ela se Por isso que o terapeuta indicou. Esse era o sinal.
Entendi. Para você entender melhor. É importante também, às vezes, a gente distinguir entre transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Então, às vezes, pessoas que são muito escrupulosas, muito detalhistas, minuciosas, mas têm esses comportamentos generalizados para todo o âmbito da vida dela, a gente classifica mais como um transtorno de personalidade. Né? Que tem como característica ser mais egocintônico. A pessoa convive com os sintomas e não acha que eles sejam ruins para elas. Né? Já no transtorno obsessivo-compulsivo, aí tem a característica de ser mais focado. Então, às vezes é com lavar a mão, às vezes é com organizar alguma coisa, ou, enfim. E há a capacidade, o reconhecimento como algo que não é bom para a própria pessoa, né? Então, é egodistônico. O sujeito fala, não quero ter esses sintomas. Claro que estou generalizando aqui e não é isso que acontece. Às vezes... E falando em generalização, isso me veio uma curiosidade, já que né, muitas pesquisas são feitas nos Estados Unidos e fora do país, mas nós estamos falando que você trabalha aqui num dos centros médicos mais importantes do país, portanto, com um grande número de pacientes e um reconhecido trabalho científico. Uhum. E aí me veio uma curiosidade, se existem assim alguns transtornos obsessivos que são mais comuns em determinadas culturas. Quais seriam os nossos, claro. Não sei se eu conseguiria responder isso. A gente tem uma pesquisa hoje, lá no HC, que está avaliando os mesmos critérios, né, com as mesmas escalas, assim, em 5 países diferentes. Na Holanda, África do Sul, Índia, Brasil e Estados Unidos. E a gente vai, em breve, ter esses resultados, mas eu acredito que sim, algumas das compulsões e dos sintomas, né, obsessivos, eles têm relação com o ambiente em que o sujeito está inserido. Então, especialmente essas de cunho moral, de tabus e tal, elas tendem a existir em países mais considerados, que são mais religiosos, mais espirituais, talvez. Não sei se mais espirituais, mais religiosos. E, por outro lado, a gente pode analisar o inverso, né? A evidência de que ao redor do mundo, no Japão, em todos os países e continentes, tem os mesmos sintomas. As pessoas têm medo de se contaminar. Então, isso indica também que possivelmente seja alguma coisa biológica que tem uma circuitaria por trás comum a circuitaria foi boa, hein? Uma circuitaria neural por trás a todos os seres humanos. Então, é quase como você pode mapear aquilo fazendo imagens do cérebro Esse foi meu doutorado. No contato com isso. No meu doutorado eu estudei os pacientes quando eles estavam fazendo uma tarefa e tem dentro da máquina de ressonância magnética funcional que a gente consegue entender ou indiretamente observar o nível de oxigenação sanguínea perante as determinadas tarefas. E acho que não vem ao caso ficar falando todos os detalhes, mas tem um outro nível de evidência de que há uma circuitaria neural biológica por trás, são umas pesquisas com tratamentos um pouco mais agressivos, exatamente. Eu falo, pronto. Exatamente. Mas a gente tem também, lá nas escolas clínicas, tratamentos com estimulação cerebral profunda. Então, o sujeito implanta um eletrodo dentro do cérebro e estimula certas regiões. Então, para alguns tipos de transtorno, isso já é bem consolidado, né? Para Parkinson, para tremor, é muito bom. E no toque, a gente tem algumas experiências muito boas. Essa, apesar de ser um pouco radical, ainda assim é considerada uma cirurgia não ablativa. Você pode tirar o eletrodo depois, como se não tivesse nenhum tipo de dano no cérebro. Como ser? Como ser, assim, porque quando você vai passando o eletrodo, você lesa alguns neurônios, mas não é algo que seja permanente. A gente fala que é reversível justamente porque dá para tirar. Já tem um outro tipo de cirurgia que você, assim, faz uma ablação. Você queima ou você secciona uma parte do cérebro. E alguns pacientes melhoram com esse tipo de tratamento. Isso que eu fiquei curiosa de saber. Qual é a mudança que você vê nesses tratamentos? Há possibilidade de cura ou aprender a conviver com a doença? Como você vê isso, nesses transtornos obsessivos? A gente não se fala em cura no transtorno obsessivo compulsivo, mas fala. em manutenção dos sintomas. Então, nesse último caso que eu estava falando de cirurgia, é claro que são nos casos mais extremos e refratários. Assim. Acho que dá um exemplo de coisa extrema e refratária. Que um sujeito que ele não consegue trabalhar, ele não consegue estudar, ele teve a vida dele destruída pelos sintomas obsessivo-compulsivos e ele mal consegue conversar com você porque ele fica
precisando repetir a mesma sentença até achar que ela foi repetida de maneira perfeita. Então ninguém Ou consegue. ferir a mão de tanto lavar, né? Chega a chegar e ficar em carne viva. Aí, em alguns dos casos, os pacientes podem querer não entrar em contato com sintomas, né? Então, se eu sei que eu vou tomar um banho, eu vou demorar 3 horas para tomar um banho, é melhor nem entrar no banho. E daí eu acabo ficando semanas sem tomar banho. Aconteceu isso e tal. E aí, nesses casos, depois da cirurgia, e é importante falar que a cirurgia, depois de ter comprovado refratariedade em todos os outros tipos de possíveis e já evidenciados de tratamento, né? Então, medicação, terapia e tal, eles melhoram. A gente tem exemplos de pacientes que voltam a tomar banho depois e que conseguem tomar um banho mais curto. E uma das preocupações, inclusive que eu tinha quando eu via pela primeira vez esses tipos de tratamento, era, puxa, mas a gente está fazendo uma intervenção no cérebro, será que esses sujeitos eles podem ficar com alguma piora nas funções cognitivas, que são aquelas capacidades mentais que fazem com que a gente se comporte e interaja com o meio ambiente, né? Então, a memória, atenção, raciocínio lógico. E aí, um dos estudos que eu fiz lá foi justamente avaliar, antes e depois da cirurgia, se os sujeitos tinham algum comprometimento neuropsicológico. E o que a gente viu foi o contrário, eles melhoravam nas funções cognitivas, em algumas específicas, mas eles conseguiam melhorar. Ou seja, isso foi acompanhado também de uma melhora dos sintomas, né? Então, a gente acha que deixando o sujeito um pouco mais livre para viver além dos sintomas, porque, de fato, é uma vida que é só arraigada e é só, basicamente, viver os sintomas, ele consegue melhorar em outras coisas, né? Como, por exemplo, nas funções cognitivas. Então, eu acho legal passar essa informação. Com o tratamento, há melhora. Sim. Mesmo que não tenha... Cura é uma palavra forte, que a gente tem que abolir, porque ninguém cura nada, né? Fica sempre com essa questão. Mas melhora. Então, se alguma família passar por alguma situação semelhante, vai procurar ajuda. Sim, claro. Ajuda da psicologia, de psicólogos, ou na área médica? Psiquiatras. Ambos. Psiquiatras. Acho que ambos. Alguns terapeutas, eminentemente os psicanalistas, eles consideram que a não compreensão do sintoma, ou não elaboração dos sentidos que constroem esse tipo de sintoma, faz com que você retirar o sintoma só vai fazer aparecer um outro. Como é que vocês veem isso nesse espaço de pesquisa? Existem pesquisas sérias com isso, e a migração de sintomas, que seria isso, ela não é muito comum no toque. Acontece, mas não é todo paciente que apresenta. O que é mais comum é o paciente já apresenta 2 ou 3 dimensões de sintomas e aí ele pode ter intensidade maior ou menor em cada uma delas, mas ele tem essas dimensões de sintomas. Agora, como disse anteriormente, eu acredito em uma coexistência. Eu acho que se essas formas de tratamento elas advogam por ir na causa do sintoma e não combater o sintoma, que elas devam fazer pesquisas com isso e tentar mostrar que elas, sim, são eficazes, né, são efetivas. Agora, quando a gente está falando de tratamento psicanalítico, é muito mais a longo prazo, é muito mais lento a melhora, na maioria dos casos. Eu entendo o seu cuidado, porque, né, tem aí questões, como diria, de convívio entre pares, né? Sim, total. E de a gente ter uma delicadeza sobre o que a gente está falando. Não, mas eu acredito mesmo nessa coexistência entre terapias. Então, você poderia fazer técnicas comportamentais que atuassem, pelo menos para dar um alívio, o sujeito conseguir aprender a lidar de uma maneira com sintomas, e depois umas técnicas mais profundas e procurando ir na causa dos sintomas. Mas acredito eu que isso não é algo que seja as terapias complementares, às vezes, o sujeito consegue melhorar em 2 sessões, 3 sessões. É uma coisa bem rápida, né? Então... Você optou por trabalhar eminentemente com pesquisa e não com psicoterapia. Que diferença tem isso? Eu acho que é legal para o aluno, para as pessoas que pensam em psicologia, né? Porque a gente sempre, quando pensa em psicólogo, desenha um divã e uma pessoa sentada, né? Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Assim, como é que você fez essa escolha e o que ela representa no seu cotidiano de trabalho? Eu acho que é uma pergunta muito interessante. Não é um modelo, talvez, que seja muito comum
se dedicar mais à pesquisa do que à clínica, até porque aqui no Brasil o incentivo que a gente tem à pesquisa é muito baixo, muito pequeno, e ainda mais com as novas medidas mais atuais dos governos. E então a carreira de pesquisador ela é muito dura. Você fica refém de poucos financiamentos, de agências de financiamentos, que se eventualmente eles decidirem cortar ou você não consiga a bolsa, você não tem muito para onde ir, né? Então eu acho que quando você tem uma clínica privada, você tem sempre um porto seguro um pouco maior. E o que eu vejo acontecer é muitos psicólogos tendo clínica privada e fazendo pesquisa mais como uma parte extra. Dificilmente a gente tem psicólogos que façam pesquisa como sua atividade principal, né? E acha importante isso? Eu acho, sim. Eu acho que a gente pode ter modelos de outros países que fazem isso e que desenvolvam mais as técnicas, né? Eu acho que na clínica você pode ter uma experiência muito rica, mas pode ficar engessada, né? Ao abrir aquela teoria ou aquela técnica para ser contestada e para fazer pesquisa com isso, eu acho que isso move o campo adiante, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas, de novo, ressalto que é bem complicada a vida de pesquisador no Brasil. A gente tem muito pouco financiamento, muito pouco recursos. O grupo é muito grande do Hospital das Clínicas estudando essa situação? Especificamente transtorno obsessivo compulsivo, são umas 30 pessoas atualmente. E, infelizmente, nosso tempo vai terminar. Você tem 1 minuto para falar o que você quiser, que a gente não perguntou, você ficou com vontade de dizer. Eu primeiro agradecer de novo o convite. Eu acho que essa mensagem que a gente chegou à conclusão é importante. Então, apesar de não falar de cura, pacientes com TOC devem procurar tratamento, porque os tratamentos melhoram a qualidade de vida dessas pessoas, né? E antigamente falava-se que transtorno obsessivo era se sofria calado, né? Será que eu estou ficando louco? Será que eu tenho uns pensamentos inadequados? Mas hoje em dia, com divulgação, internet, meios sociais, é muito comum as pessoas se identificarem e prontamente irem procurar atendimento. Então, quanto mais rápido elas forem procurar, melhor o prognóstico. Você tem uma melhor margem de melhora no tratamento, né? Obrigada, Marcela. Obrigado, Márcia. Obrigada, Neide. Até vai.